Executivos pulando das janelas dos arranha-céus de Wall Street porque não aguentam mais a ruína financeira provocada pelas políticas econômicas do presidente Trump. Imaginem o caos: salas de reunião vazias, bilionários em pânico total, corporações tremendo nas bases. Hoje vamos desmascarar de vez a globalização e o nacionalismo que, na verdade, servem apenas aos interesses das elites capitalistas. Fiquem até o final deste vídeo para entender como isso afeta diretamente o Brasil, nossa economia e o futuro da América Latina inteira. Preparem-se para uma análise profunda baseada na história real do capitalismo. Vamos começar pelo coração da questão: a globalização desenmascarada. Muito se fala sobre esse termo hoje em dia. De um lado, os americanos do mundo MAGA denunciam, chamando seus defensores de globalistas malvados. Do outro, há quem romantize o globalismo como algo acolhedor, um caldeirão cultural onde povos de diferentes origens se misturam harmoniosamente, como o famoso melting pot que nos ensinavam nas escolas americanas quando crianças. Mas chega de romantismo. A globalização, nos últimos 40 ou 50 anos nos Estados Unidos, foi usada para um propósito bem específico e cruel: reduzir salários e maximizar lucros das corporações às custas dos trabalhadores. É hora de tirar a máscara e mostrar a verdade nua e crua. Podemos voltar no tempo para entender isso melhor. Escolho a década de 1970 como ponto de partida, porque foi ali que tudo explodiu. Até então, as corporações americanas operavam majoritariamente nos Estados Unidos. Mas mudanças tecnológicas revolucionárias mudaram o jogo. O advento dos aviões a jato permitiu viagens intercontinentais em horas, e a internet emergente possibilitou comunicação instantânea ao redor do mundo. De repente, não era mais preciso ter fábricas, escritórios ou lojas fisicamente próximas para supervisioná-las. Você podia monitorar tudo remotamente, do outro lado do planeta, em tempo real. Essa tecnologia deu uma ideia genial, ou diabólica dependendo do ponto de vista, aos líderes corporativos americanos. Eles estavam irritados há décadas com os salários crescentes nos Estados Unidos. Os trabalhadores americanos, saindo da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial, lutaram duro por melhores condições. Formaram sindicatos poderosos, fizeram greves, mostraram solidariedade coletiva. De 1945 a 1975, o padrão de vida nos Estados Unidos subiu significativamente. Por quê? Porque o capitalismo americano estava em alta. Os Estados Unidos substituíram impérios europeus destruídos pela guerra, dominando mercados globais e gerando lucros fabulosos. Havia dinheiro suficiente para os patrões pagarem salários melhores, mas eles nunca o fizeram de bom grado. Sempre procuraram brechas para evitar aumentos salariais. A década de 1970 tornou isso urgente. A reconstrução pós-guerra de rivais como Alemanha e Japão estava completa. Esses perdedores da Segunda Guerra se recuperaram com a ajuda americana, ironicamente, e agora competiam ferozmente. Americanos começaram a preferir o Volkswagen ao Ford, o Toyota ao Chevy. Carros alemães e japoneses eram melhores, mais confiáveis e muitas vezes mais baratos. Milhões foram vendidos, e até hoje muitos dirigem esses veículos. Empresas americanas, moles, após 25 anos sem concorrência real, pagavam salários altos e não podiam simplesmente repassar custos aos preços, senão perderiam o mercado. Então, os empregadores traçaram 3 estratégias brutais para cortar custos salariais nos Estados Unidos. Primeiro, automação substituindo humanos por máquinas. Segundo, offshoring transferindo produção para países como China, Índia, Brasil ou México, onde pagavam uma fração ínfima dos salários americanos, às vezes 10% ou menos. Terceiro, para setores que não podiam ser automatizados ou exportados, como serviços e agricultura, importar imigrantes dispostos a trabalhar por migalhas. Ninguém obrigou as corporações a fazer isso. Elas escolheram por ganância pura, impulsionadas pela competição capitalista implacável. China, Índia e outros ofereceram incentivos, mas o motor era o lucro. O resultado? Desastre humano. Quando fábricas fecham, e foram principalmente as industriais, onde salários eram mais altos, comunidades inteiras desabam. Milhões perderam empregos sem alternativas, pois o êxodo era generalizado. As primeiras a irem para a Ásia lucraram mais, pressionando as atrasadas a seguir pelo medo da falência. Essa é a globalização real, corporações ganhando bilhões enquanto vidas são destruídas. No Brasil vemos ecos disso. Multinacionais instalam filiais aqui por salários competitivos, sugam recursos e fogem quando convém, deixando desemprego e pobreza.
Agora retrocedamos ainda mais, para a década de 1930, há quase 100 anos. O capitalismo americano colapsou em outubro de 1929 com a quebra da Bolsa de Valores. Executivos em pânico pulavam das janelas de arranha-céus. Em poucos anos, desemprego atingiu 25%, um em cada 4 trabalhadores sem renda. Sem seguro-desemprego na época, o próximo passo era mendigar sopa em filas de igrejas ou abrigos. Cada família americana tinha um desempregado, o tio Harry, a tia Louisa, e os que trabalhavam aceitavam cortes salariais por medo. Não foi uma crise rápida, durou toda a década, a Grande Depressão, imortalizada em livros como As Vinhas da Ira de John Steinbeck, cheios de miséria, fome e perda de dignidade. Mas algo extraordinário aconteceu. O povo americano não se curvou. Diferente da raiva atual que vira para a direita, eles se voltaram à esquerda. Milhões se sindicalizaram, a maior onda da história dos Estados Unidos. Pessoas cujos pais nunca sonharam com sindicatos entraram em massa. Partidos socialistas e comunistas cresceram, unindo-se em uma poderosa coalizão chamada New Deal. Vieram do norte industrial, sul rural, leste urbano e oeste agrícola. Contavam milhões de membros e marcharam até o presidente Franklin Roosevelt. Faça pelo povo o que ninguém fez antes. Sob pressão massiva, Roosevelt agiu rápido. Criou a Previdência Social, inexistente antes, salário mínimo federal, seguro-desemprego nacional e empregos públicos para 15 milhões de desempregados. O governo os contratou diretamente. De onde veio o dinheiro? Taxando corporações e ricos como nunca mais empréstimos. Usaram esses recursos para ajudar as massas, não as elites. Resultado? Roosevelt, o único presidente reeleito 3 vezes, tornou-se o mais popular da história americana. Prova que políticos ousam quando pressionados de baixo para cima. A depressão só acabou de verdade com a Segunda Guerra Mundial. Simplificando, metade dos desempregados foi para o exército, a outra para fábricas produzindo tanques, aviões e munição. Todos voltaram ao trabalho. Mas corporações e ricos ferviam de ódio, impostos recordes, dinheiro público para o povo comum. Quando a guerra terminou, veio a virada. Apesar de aliados contra o fascismo, a União Soviética virou o inimigo externo. Harry Truman, presidente modesto do meio-oeste, reescreveu a história. Militantes do New Deal, heróis que conquistaram previdência e empregos, foram demonizados como agentes soviéticos. De noite para o dia, de 1945 a 1947, sindicatos, socialistas e comunistas viraram traidores. Surgiu o macartismo, caça às bruxas, purga satalistas à americana. Culpa no estrangeiro pobre da Eurásia, não no capitalismo que falhou. Hoje Trump repete, imigração como vilã, esquecendo benefícios econômicos. Vamos às políticas atuais de Trump, o presidente reeleito em 2024 e empossado em 2025. Foco no Brasil e América Latina, nosso contexto vital. Deportações em massa e fronteiras blindadas têm consequências econômicas brutais, além do debate moral. Em 2024, México recebeu 64,7 bilhões de dólares em remessas, 4% do PIB. Mexicanos vão aos Estados Unidos, trabalham duro, pagam impostos americanos, obedecem leis para evitar deportação, vivem frugalmente e enviam para famílias. Isso sustenta economias inteiras. Pesquisei mais. Nicarágua depende 27% do PIB de remessas, Honduras 25%, El Salvador 24%, Guatemala 23%, Costa Rica 22%, Panamá 22%, e assim por diante, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, até o Brasil com 2 a 3%. Países ricos como Canadá ou Austrália têm frações mínimas, mas para nós latinos é oxigênio. Trump bloqueia isso, remessas caem em golpe duplo. Milhões deportados voltam sem empregos, já escassos, economias contraem sem influxo de dólares. Jovens invadem mercado saturado. Resultado? Explosão social, violência, instabilidade na Centro-América que transborda para o Brasil via migração e crime organizado. No Brasil, remessas de brasileiros nos Estados Unidos e Europa somam bilhões anuais. Imagine o colapso se Trump expulsa 10 de novembro milhões. Desemprego explode aqui, real desvaloriza mais, inflação sobe. Trump não para aí, subsidia as mesmas corporações que o choraram, usando impostos americanos para trazê-las de volta. Make America Great Again significa aranceles altos, guerras comerciais com China e México. Nacionalismo? É globalização reembalada, bela narrativa para lucros capitalistas.
Corporações ganham com subsídios públicos, trabalhadores pagam a conta. Expandindo, guerras comerciais elevam preços de bens essenciais, eletrônicos chineses, carros mexicanos. No Brasil, importamos muito disso. Tarifas americanas respingam em cadeias globais, encarecendo tudo. Trump culpa imigrantes por drogas e crime, mas ignora que remessas reduzem pobreza, que alimenta narcotráfico. Políticas dele criam um vácuo econômico, mais miséria, mais violência voltando como bumerangue aos Estados Unidos e ao Brasil. Historicamente, isso repete padrões. Pós-1930, elites contra-atacaram via macartismo. Hoje, Trump purga globalistas do governo, mas beneficia corporações. No Brasil, vemos paralelo. Governos alternam globalismo, abertura total e nacionalismo, protecionismo, mas elites sempre vencem. Multinacionais como Ford ou GM fecham fábricas aqui por salários asiáticos menores, apesar de incentivos fiscais. Trabalhadores brasileiros perdem como os americanos. Para ilustrar o tamanho do problema, pensem nos números. Estados Unidos perderam 5,7 milhões de empregos manufatureiros desde 1979 por offshoring. China ganhou 100 milhões de vagas fabris. Lucros? Apple fatura trilhões montando iPhones na Foxconn por centavos. No Brasil, têxtil e calçados migraram para Vietnã e Bangladesh. Globalização prometeu prosperidade compartilhada, entregou desigualdade recorde. Soluções? Volte ao New Deal. Pressão popular força mudanças. Sindicatos globais, taxação de ricos, cooperativas trabalhistas. Trump desmascarou o jogo, elites em pânico porque o povo vê a farsa. Globalização e nacionalismo são faces da mesma moeda capitalista. Lucro para poucos, crise para muitos. No Brasil, aplique isso. Defenda remessas como pilar econômico, cobre multinacionais por fugas, construa solidariedade latina contra tarifas americanas. Hora de uma nova onda regional. Empregos públicos, salário digno, taxar fortunas. Não caia na polarização esquerda-direita fabricada pelas elites. O que vocês acham? Globalização salva ou destrói o povo? Nacionalismo é solução ou distração? Debatam nos comentários com argumentos sólidos. Ativem o sininho para não perder análises como essa sobre geopolítica, economia e Trump. Inscrevam-se, compartilhem com amigos brasileiros e latinos. Juntos desmascaramos a verdade. Até a próxima!